Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo, é um prazer enorme ter você aí do outro lado da telinha, assistindo aqui o programa Bem Assim. Eu sou Mara Almeida e nós estamos começando agora mais uma edição. De volta, né, depois desse feriadão, carnaval, espero que você tenha aproveitado muito, eu aproveitei bastante e agora a gente vai voltar à vida normal, tá certo? E olha só, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre planejamento financeiro para jovens. Tem muitos jovens que têm dificuldade, viu, de se planejar financeiramente, mas esse é um tema muito importante, então nós vamos dar muitas dicas para vocês já já. Hoje também é o Dia Internacional de Luta contra o Câncer Infantil e esse vai ser um dos temas abordados aqui no programa também. E tem música, viu? É claro, porque a gente precisa voltar do carnaval com tudo. Quem canta pra gente hoje é Fernanda Guimarães. Muita coisa boa e eu tô contando com você aí do outro lado da telinha. Então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja pelo canal 25 da NET aqui em Maceió, pelo nosso portal gazetaweb.com, que você consegue nos acompanhar de qualquer lugar do país. Ainda também nós temos nosso aplicativo da TV Mar e, é claro, também lá pela nossa fanpage lá no Facebook, que também transmite toda a nossa programação ao vivo para você aqui que nos acompanha, tá? Eu quero até aproveitar para te convidar para estar com a gente nas nossas redes sociais. Caso você ainda não nos siga, nós estamos lá no Instagram com o perfil @tvmar, canal 25 e também lá no Facebook, como eu acabei de falar, com a nossa fanpage. Só você buscar lá TV Mar que você vai conseguir nos acompanhar e vai poder conferir um conteúdo exclusivo dos bastidores de toda a nossa programação, feito exclusivamente com muito carinho para você aí que nos assiste do outro lado da telinha. E olha só, quero nem conversar muito hoje não, tá? Já vou logo chamando o quadro, porque eu tenho muito que conversar com a pessoa que está aqui comigo já no estúdio. Chegou a hora do quadro Planejar Faz Bem. E o tema de hoje é planejamento financeiro para jovens. A gente sabe que, às vezes, né, nessa fase da vida, muita gente quer curtir, muita gente quer aproveitar e esquece de poupar, esquece que para conseguir realizar sonhos é preciso também se organizar, é preciso também se planejar. Mas também tem muita gente, tem uma galera aí que tem essa consciência, viu? E aí, para dar dicas para a gente, eu até me incluo também nesse grupo, eu recebo aqui o nosso consultor financeiro e coach Erlon Barros. Erlon, muito bom dia, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Mara. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Já é de casa também. Que bom. Vamos lá, vamos começar conversando. É uma geração que não poupa, que se endivida logo cedo, Erlon, que tem pouca ou quase nenhuma educação financeira? O ponto é esse mesmo, certo? Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem a cultura de ensinar os jovens a economizar. A gente tem países mais desenvolvidos, onde você tem, desde cedo, uma educação financeira para as crianças e os adolescentes, e aqui a gente não tem isso nas escolas. Então, isso fica uma tarefa que fica muito voltado ao pai e à mãe, que também geralmente não teve esse tipo de preparo. Então, realmente, a gente tem um problema com nossa adolescência, né? Nossos adolescentes nesse sentido. Geralmente, eles gastam mais do que podem. É possível que os jovens eles tenham uma vida tranquila, tenham uma vida controlada nesse aspecto financeiro? Sim, isso é uma coisa, como tudo na vida, essa fase da adolescência, um turbilhão de hormônios, e é um momento onde os jovens acham que sabem mais do que os adultos, os pais especificamente, né? Então, eles acabam, às vezes, tendo uma tendência maior a quebrar a cara em algumas situações. E aí, o que tem que ser feito é buscar um cuidado maior com essa gradação com relação à questão de dinheiro, né? Você tem que ter um passo a passo para que eles, se eles quebrarem a cara, eles quebrem de forma pequena. Ou seja, você vai dando cada vez mais recursos para que eles comecem a entender o quanto é importante ter responsabilidade com esse dinheiro, para que eles não façam uma coisa que amanhã ou depois vão se arrepender. Esse seria um dos aspectos da importância do planejamento financeiro para os jovens, essa questão da organização? Sim.
esse eu acredito que seja o principal aspecto, né? Porque, assim, recurso financeiro, existem pesquisas que demonstram que quanto antes a criança ou adolescente começa a lidar com o dinheiro e ter responsabilidade por esse dinheiro, a probabilidade de eles se transformarem em adultos com responsabilidade financeira é muito maior. Então, assim, o que acontece muitas das vezes é o seguinte, tem muitos adolescentes que chegam até a fase adulta, enquanto depende do pai, na faculdade, tudo é o pai que paga, a mãe que paga, e ele não cria essa consciência financeira, e quando se vê no mundo recebendo recurso, ele não teve essa preparação, e aí muitas vezes quebra a cara, ou ao contrário, pais e mães que são extremamente ausentes e colocam o dinheiro na mão da criança, do adolescente, para minimizar uma falta, e aí essa criança às vezes envereda por outros caminhos que o pai e a mãe não querem, porque tem um recurso e não sabe exatamente como cuidar, né? Lá no nosso coachitório, a gente recebe adolescentes e pais e às vezes acontece muito isso. Alguns pais ficam preocupados, mas se eu der recurso, ele pode enveredar pelas drogas porque vai ter dinheiro, ou se eu não der recurso, ele vai ficar revoltado. Mas tudo tem que ser gradado e tudo tem que ser acompanhado. O adolescente não é um adulto, né? E ele precisa sim de acompanhamento, justamente pelo aquilo que a gente falou antes, né? Pela questão dos hormônios e de achar que está, né, que pode tudo. Então, ele tem que ter esse acompanhamento para conseguir realmente se transformar em um adulto responsável com dinheiro. Então, os pais e as mães, eles têm um papel fundamental, né? Sim, sim. Nesse quesito. Os responsáveis, eles são fundamentais. Até no sentido de você gerar uma preocupação de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Às vezes, o avô e a avó querem ajudar. Eu costumo dizer... Eu posso até dar um exemplo lá de casa, né? Meu pai quis ajudar, e papai, dê esse pequeno valor que o senhor quer dar para uma previdência para o longo prazo, porque é uma coisa também que depois a gente tem que tirar um programa só para falar sobre previdência, porque tudo está bem importante, tudo está para modificar. Isso. E assim, quem acha que vai ter a previdência nos moldes que pessoas que têm mais de 50 anos terão, hoje, né? Está perdido. Né? Imagine esse pessoal mais jovem, esse pessoal que está adolescente, né? Vivenciar essa situação e ter condição de ter um recurso para o seu futuro. Então, é importante pensar nisso hoje, de imediato. Acho ótimo. A gente já deixou aqui o próximo tema separado, né, Erlon? Com certeza. E olha só, na linguagem dos jovens, né, os memes, eles fazem muito sucesso na internet. E aí eu separei dois que eu achei bem interessante e que, inclusive, tiveram muitas curtidas em um perfil lá no Instagram. Eu queria pedir até para o Josi colocar a primeira imagem na tela para a gente dar uma olhada. Olha só esse daí, Erlon. Gente, eu não sabia que ficar passando 10, 30 reais no cartão dava 600 reais no final do mês. Tem essa questão do controle financeiro, exatamente, né? Exatamente. Hoje tem muitos programas de cartão de crédito que você tem condição de monitorar constantemente. A fatura, né? A gente já falou isso em outro programa com relação a alguns aplicativos de controle financeiro que você pode utilizar e você vai acompanhando para e passo o que você está gastando. Mas essa consciência do 10, 30, 40, no final do mês chegar num valor que ele não está esperando, isso acontece porque não é da natureza, é uma coisa nova para ele. É uma coisa que ele nunca vivenciou. É aquela empolgação, né? Exatamente. Então, eu acredito que até no primeiro momento, você que é pai, que é mãe, que está escutando a gente agora, vendo a gente agora, eu sugiro que você tenha um cartão de débito com o valor da mesada para que ele comece a se acostumar com o valor dentro da sua realidade. Se sobrar, ótimo, guarda. Se faltar, azar dele, ele vai começar a entender e vai começar a saber o que é a vida de adulto, o que é a responsabilidade com recurso financeiro. Isso mesmo. E aí tem outra imagem também que eu queria até pedir para o Josi já colocar a segunda aí na tela para a gente dar uma olhada, Josi. Vai colocar? Aí, olha só esse daí. Não consigo decidir entre quero guardar dinheiro e só se vive uma vez. Eu acho que esse é o dilema de muitos jovens, não é, Erlon? O adolescente geralmente é muito imediatista, né? Então, assim, é difícil, não tem não é que nem receita de bolo, né? Vai depender também do perfil do jovem, né? Se ele tem um perfil mais imediatista ou não. Isso, todos nós temos um perfil diferente de formação nossa, mas assim, tem que se incutir essa questão de poupar,
né? Porque, volto a dizer, tudo que a gente vai fazendo na adolescência dessa pessoa, ela vai desembocar na vida de adulto, né? Então, tentar incutir nele a preocupação de guardar para ter no futuro, até com uma meta de curto prazo, eu quero trocar de celular, tem muito isso jovem, né? A questão do celular. Então, guarde um pouquinho por mês para no final do ano você ter dinheiro para trocar o celular. Então, são essas coisas. A gente tem que trabalhar com a meritocracia, com o que ele vai ter de retorno em guardar. Porque, senão, o grande problema de pais e mães, geralmente, é que eles fazem o seguinte, eles acordam um valor com o adolescente e desse valor que ele acorda, acaba o dinheiro e ele vai e dá mais. Isso é um crime para... Se fosse repor, né? Isso é um crime para a formação do teu filho. Por quê? Porque ele vai achar que na vida adulta, quando acabar o dinheiro do salário dele, ele vai ter alguém que vai dar mais para ele. Não é assim. Então, é importante impor esse limite para que ele consiga realmente entender as regras da vida adulta. E aí a gente separou, Erlon, algumas dicas que a gente pegou na internet. Eu queria que você fosse comentando essas dicas. Okay. E aí, se for correto, você diz, não, essa aí é uma dica boa, então se não Okay. for, você também vai comentando. Primeira dica, analise a sua situação atual. O ponto de partida é esse. Eu não posso pensar em ter uma vida maior, com a condição financeira maior do que eu tenho. Eu tenho que viver dentro do meu teto. Se eu ganho 5 mil reais, então eu tenho que viver em cima de 5 mil reais. Se eu ganho 3 mil reais, assim, e assim sucessivamente. Então, eu tenho que saber, a criança tem que saber, o pai e a mãe que vai tentar começar a dar um recurso para que esse adolescente se torne um adulto responsável, tem que analisar quanto mais ou menos ele gasta por mês e fazer um acordo com ele, no sentido de que ele vai receber aquele valor para vivenciar o mês, tá certo? E a partir daquilo, ele vai ter um pouquinho para guardar, ou se ele gastar, ele vai perder esse bônus, esse extra que ele tem. Uma coisa que eu acho interessante também de fazer, dentro disso que você falou, é a gente tentar fazer meritocracia desse valor, que na vida também acontece assim. Então, vamos supor, teu filho, você pode estabelecer um valor mediante as notas. Tem muita gente alguns autores que acham um pouco preocupante isso. Eu, humildemente, acho que não. Eu acho que na vida você não vai ter um valor referente ao teu desempenho. Então, é uma forma de você também tentar fazer com que o desempenho dele em escola, que é a única profissão que ele tem hoje, né? Sim. Estudante. Então, que a vida dele como estudante tenha um êxito maior. Certo. Segunda dica, planeje os seus gastos. Exatamente. Está dentro, é um Dessa complemento da primeira. Isso. Então, assim, eu não gosto de usar Excel, eu sou adolescente, eu gosto de usar aplicativo. Procura lá um aplicativo que atenda a tua necessidade, que tenha a tua cara e começa a planilhar lá, colocar lá os seus gastos, o que você tem a receber, porque é a partir desse passo a passo que você vai começar a entender e planejar a sua vida financeira. Faça uma poupança, acho que essa é essencial, né, Erlon? A poupança, a gente usa o termo poupança, mas não obrigatoriamente tem que ser o produto poupança, né? A gente tem que ter, sim, um valor que eu tenho que guardar, e eu volto a falar o que eu falei antes, de curto, de médio e de longo prazo, né? Colocando metas para que o adolescente sinta que aquele esforço de guardar o dinheiro lá na frente traz uma recompensa, porque senão ele não vai ver o porquê de guardar o dinheiro. Não gaste mais do que ganha. Também já falamos, a gente vai naquela questão. Eu não posso ganhar um valor e gastar mais, porque senão eu vou ficar sempre numa ciranda de dívida que é muito complicado. E aí eu tenho até um dado aqui também separei. Segundo a Associação Comercial de São Paulo, 67% dos inadimplentes são jovens com menos de 35 anos. É um dado até preocupante, né? É um dado preocupante, mais preocupante, porque se a gente for pegar um dado do IBGE, a gente vai ver que essa faixa até de 18 a 35 anos é a faixa de maior população hoje no Brasil, então esse pessoal vai envelhecer. E o que acontece? Se a gente não começar a educar o quanto antes os jovens, para que eles comecem a se transformar em adultos responsáveis, vai acontecer com eles o que está acontecendo com esse pessoal. Porque é culpa também da nossa sociedade que não preparou essas pessoas a lidar corretamente com o recurso financeiro. Tá. Corte as despesas supérfluas. Tem até quando eu pego lá no consultório alguém com esse tipo de situação,
Eu digo o seguinte, faça a lista de compras, não é o caso do adolescente, mas assim, como exemplo, faça a lista de compras do que é essencial. Porque às vezes você vai ao supermercado e você gasta muito mais com o que é supérfluo do que com o essencial. E às vezes para o adolescente vai essa regra também. A gente tem que começar a tentar desmistificar a questão da marca e sim olhar para o produto. Tem muito produto de qualidade que não tem aquela marca que é famosa, que custa 3, 4, 5 vezes mais. Então, o adolescente tem que começar a entender isso e entender, às vezes, que uma marca muito mais cara não vai ser o diferencial que você precisa. Tem que começar a ter um autoconhecimento. São vários fatores que a gente vai ter que trabalhar nesse sentido. Mas, assim, uma autoestima para que ele não precise da marca para se sentir inserido dentro de um processo, dentro de uma turma. Tá. E aí a última dica seria aproveitar a tecnologia, que aí entra a questão do uso dos aplicativos, né? Exatamente. O uso dos aplicativos, você pesquisa na internet, você quer um bem e você vai achar na internet, às vezes, um bem bem mais barato do que na praça, né? Então, são aspectos que você tem que começar a utilizar a seu favor. A tecnologia, ela veio para ficar e ela tem vários aspectos positivos. Então, a gente tem que utilizar esses aspectos até para aprendizado mesmo. A galera, essa geração, a geração do YouTube, a gente está falando aqui, mas tem N vídeos na internet que também tratam sobre o tema e outros temas. Então, também pensando nisso. É uma boa mesmo. É uma boa para começar a aprender e se desenvolver nessa temática também. Isso, a gente está aqui falando para jovens, mas o pessoal já mandou pergunta, viu? Que já me que falaram bom. aqui. Querem saber sobre a questão da Bolsa de Valores para investir, para começar, para iniciar na Bolsa de Valores. Vale a pena? Qual que seria o melhor modo, melhor maneira, Erlon? Que bom. Também acontece isso quando eu estou conversando com adolescentes, eles sempre têm essa tendência a perguntar sobre Bolsa de Valores. É importante, é interessante, mas assim, existem duas formas de você operar na Bolsa. Basicamente, tem outras, mas essas são as duas principais. Uma é você realmente entender e virar um operador. Eu acho que não é o caso para o adolescente. Então, o adolescente ele tem que buscar um produto em bancos ou em empresas que são específicas para trabalhar com Bolsa de Valores. Aqui em Alagoas já temos algumas, tá certo? Que tragam um tipo de investimento em Bolsa que seja adequado ao seu perfil. Porque é o seguinte, Bolsa de Valores, ela está muito atrelada à questão de aceitação de risco, né? Se você é uma pessoa que aceita o risco e não vai sofrer se a ação daquele teu investimento começar a diminuir e vai esperar o tempo dela retomar ou não, então ótimo. Se você não tem esse perfil, se você quando começa a ver perder dinheiro, você começa a sofrer e quer tirar o dinheiro, aí você vai invariavelmente perder dinheiro. Então, assim, existe Bolsa como um bom investimento, existem títulos do Tesouro Nacional como outro bom investimento, e assim, títulos atrelados à taxa Selic. Então, tem várias formas de investir e várias formas de você ganhar dinheiro. O que vai depender é o perfil do adolescente. Se ele é um adolescente que ele está sujeito ao risco, né, ou não. Se ele for uma pessoa, tanto adolescente como qualquer outra pessoa, se ela for sujeita ao risco, então Bolsa de Valores é um ótimo caminho. Então, fica essa dica. E aí, eu queria até perguntar, Carnaval. Carnaval acabou terça. Ontem foi a quarta-feira de cinzas. Para muitas pessoas acabou ontem, né? A galera estava voltando, eu também voltei de viagem ontem. Pessoal que se apertou, que gastou demais aí no Carnaval, Erlon, quais são as suas dicas para eles recuperarem, né? Tomarem um fôlego novamente aí nessa vida financeira? Bom é que Carnaval aconteceu em fevereiro, e fevereiro é um mês menor, né? Então, daqui a pouco... Essa foi a felicidade do mês, viu? Exatamente. Mas, assim, agora, como eu sempre digo, tem que enfrentar de frente o problema. Então, você vai ter que planilhar, você vai ter que olhar o sistema e olhar o tamanho do prejuízo, entre aspas, do Carnaval, para readequar as suas finanças e conseguir se recuperar, se for o caso de alguém que realmente perdeu o controle financeiro no Carnaval. Isso mesmo. Erlon, muito obrigada mais uma vez. Dicas maravilhosas. Tenho certeza que a galera de casa que está nos acompanhando gostou também das dicas e aí vão procurar seguir. O pessoal que quiser mais informações com você, como é que eles podem te achar? Passa aí contatos, redes sociais. Vamos lá. Eu estou no Instagram com o Coach Erlon Barros, tudo junto, tá certo? @Coach Erlon Barros. Estou no Facebook com Erlon Barros e meu telefone que também é o WhatsApp é 981222200. Vai ser um prazer trocar informações com quem me procurar.
Muito bem, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. E aí, eu já que agradeço. Marcar o próximo dia para a gente falar sobre previdência. Vai ser um prazer. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí, tá? Ainda tem muita coisa boa para rolar aqui no programa e eu estou contando com a tua companhia aí do outro lado da telinha. Eu volto já já. Sua carreira vencedora começa aqui, na Uninassal. Aqui você tem matrícula a partir de R$ 99,00, mais desconto de 50% no primeiro semestre, além de crédito estudantil de até 50%, sem a necessidade de fiador. Utilize sua nota do Enem. Acesse uninassal.edu.br ou ligue 4020-9734 e veja as formas de ingresso na instituição de ensino que mais cresce no Nordeste. Venha para o time da Uninassal e tenha uma formação de qualidade. Uninassal, formando vencedores. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Com a sua contribuição, mudamos Maceió para melhor. Mas o trabalho precisa continuar. Aproveite os descontos e pague seu IPTU na cota única até 29 de março. Ou, se preferir, parcele em 10 vezes. Retire seu boleto em maceió.al.gov.br. Pagou, fez, pagou, faz, pagou, vai fazer mais. Vai fazer mais, com fé em Deus. Prefeitura de Maceió. Uma vida app é brincar na chuva, mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida app é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida app é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida app é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida app, faça a App Vida. A App Vida faz bem para você. A Prefeitura de Maceió conta com você para combater o Aedes aegypti na cidade. Evite deixar água parada. Mantenha caixas d'água sempre fechadas. Encha os pratinhos de plantas com areia. E não jogue lixo na rua. Faça uma vistoria semanal na sua casa para identificar possíveis focos. Com pequenas atitudes, vamos juntos combater o mosquito. Prefeitura de Maceió. Já que você vai morar ao lado de uma área verde, diga oi para seus futuros vizinhos. Residencial Comendador Gutenberg Breda. Exclusividade por dentro e muito verde por fora. Apenas 36 apartamentos com até 3 suítes, sendo uma master. Área de lazer completa em frente a uma área verde preservada. Na parte mais nobre da gruta, perto de tudo e de todos. Construção Telezil. Vendas Imóvel. Estamos de volta já aqui com Bem Assim. Olha só, hoje, dia 15 de fevereiro, é o Dia Internacional de Combate ao Câncer Infantil. As pesquisas, elas são muitas, mas ainda não se conhece muito bem as causas dessa doença que tem tirado a alegria de muitas crianças e adolescentes. E aí, para conversar com a gente sobre esse tema, eu recebo aqui a oncologista Andréa Tatiane. Muito bom dia, Andréa, mais uma vez, né? Bom dia, Mara. Obrigada por estar aqui de novo. Vou começar perguntando, existem situações que facilitam esse tipo de câncer? Existem situações que facilitam, sim, o câncer infantil, mas ainda tem muito que se entender e estudar, porque não é um câncer totalmente direcionado à mudança de fatores, a fatores de risco, a fatores ambientais. Pode estar relacionado muitas vezes ao uso de droga pela mãe durante a gestação, infecção por HIV ou hepatite também durante a gestação, ou questão de alguma
Relacionado à radioatividade, entendeu? A mãe ter tido algum contato, mas assim, ainda não está isso totalmente estabelecido. Não tem tanta relação quanto no adulto. No adulto a gente vê aí a relação com tabagismo, com obesidade, com sedentarismo. Para a criança, não. Para a criança não existe, né? Não existe. E tem como se prevenir, Andréa? Para a gente prevenir, a gente tem que saber ao certo como é que aquela doença se iniciou. E a gente, no câncer infantil, a gente ainda não tem muito, apesar de vários estudos, conhecimento de onde vem, né? A gente sabe que, como todo câncer, é uma alteração do DNA, é um erro genético, só que na criança, ainda às vezes pode se desenvolver na vida intrauterina, entendeu? Então, assim, combater algumas coisas que não tem como. Se sabe, não né? se sabe, a origem. Né? Claro, hábitos de vidas saudáveis, desde a infância, se deve ter. Mas quando a gente vai falar em um diagnóstico com 1 ano, com 2 anos, como é que a gente vai evitar? Se muitas vezes o alimento que aquela criança recebeu, dependendo do período, foi só leite. Materno, né? Entendeu? E como que geralmente é descoberta essa doença nas crianças? Também é difícil, porque criança é muito ativa, né? Criança... Não tem aquele diagnóstico, né, que se inclui para todas. Exatamente. Muitos dos diagnósticos na criança são aquelas alterações súbitas. Uma criança que é muito ativa, de uma hora para outra, ela fica mais prostradinha, deixa de fazer o que geralmente fazia. Dor de cabeça súbita também, uma criança que não tinha história de ter dor de cabeça, começa a queixar de dor de cabeça, às vezes relacionada a vômito. Hematomas, manchas que se repetem no corpo, exatamente pela criança, às vezes, brincar muito, se machuca. Mas quando aquilo se torna tão habitual, e mesmo sem um trauma visto recente, tá? Ínguas, que demoram por muito tempo, geralmente quando a gente tem íngua, nada mais é aquele linfonodo, que também é um órgão de defesa. Então, quando a gente tem alguma infecção, eles costumam aumentar. Depois eles regridem. Linfonodo no pescoço, linfonodo na axila, na virilha, mas quando eles passam a se tornar, não diminui, está ali sempre aumentado ou crescendo de forma abrupta. Criança também que às vezes começa a mancar, tem uma dificuldade para andar. Todos os sintomas novos, eles precisam ser investigados, principalmente quando eles persistem, né? E o tempo é muito importante, né? Observar o seu filho. Hoje em dia a gente está vendo que antigamente você deve ter tido seu pediatra que você ia sempre. Sim. Eu tinha meu pediatra que ia sempre. Hoje em dia nem todas as crianças têm, né? É mais fácil às vezes. Teve alguma coisa, leva na urgência. Teve outra coisa, leva na urgência. Não tem aquele pediatra que acompanha regularmente, né? Porque quando tem qualquer alteração diferente, o pediatra também vai notar, né? Ele vai conhecer. Como um adulto também que precisa ter um clínico ou geriatra no idoso. Na pediatria é muito importante, porque eles vão notar qualquer diferença nova, qualquer quadro diferente na criança. E, André, existem tipos mais comuns dessa doença nas crianças? Existe, tá? O mais comum são as leucemias agudas, alguns tumores do sistema nervoso central e linfomas, né? São tumores, exatamente, a leucemia, aproximadamente 30% a 35% dos casos. São leucemias. É comum essas alterações, essas manchas, a criança ficar prostrada, uma perda ponderal, perder o peso repentinamente, isso tudo acaba sendo comum nesses diagnósticos. Mas o que a gente precisa também entender que mesmo ele sendo leucemia aguda, que é uma leucemia grave, tem possibilidade de cura. Todos esses tumores mais comuns na infância têm possibilidade de cura, uma possibilidade grande até, mas se diagnosticada cedo. Isso é bom. Isso é bom. E, André, o tratamento ele vai ser diferenciado de um câncer no adulto, por exemplo? Tem as suas particularidades, tem as suas semelhanças e tem as suas diferenças, né? Está mais baseado em quimioterapia, tá? Principalmente leucemia, linfoma, doses altas de quimioterapia. Os pais às vezes ficam até surpresos e eles costumam responder até melhor do que os adultos, tá? Alguns casos a gente tem transplante também e dependendo do tipo de tumor a gente faz quimioterapia ou radioterapia também e cirurgia, mas a maioria dos tumores são quimioterapia em altas doses. E as crianças respondem muito bem. Muito bem, que bom. E o tratamento, o que é o tratamento multidisciplinar para crianças com câncer? Tratamento multidisciplinar é o tratamento não só com o pediatra, no caso da criança,
com o oncologista, que é o médico que trata o câncer, o radioterapeuta, mas com toda a equipe, o psicólogo, que é importante para a criança, que é importante para os pais, o fonoaudiólogo, dependendo do tipo de tumor que aquela criança tem, o terapeuta ocupacional, o farmacêutico, o enfermeiro, aquele tratamento completo. A criança merece, os pais merecem, né? É algo novo, principalmente quando com adultos já é difícil, imagine com a criança, né? Muitas vezes os pais perguntam o porquê, se eles têm culpa. Eles não têm culpa, não tem um porquê, né? Não tem culpa. Muitas vezes é uma alteração que ocorreu, uma alteração genética, um erro genético na divisão, que ocorreu ainda no útero, que os pais podem não ter nenhuma relação com a mutação adquirida, como a gente chama, né? E a assistência tem que ser completa para aquela criança se desenvolver bem e feliz. Pode ter sequelas? Pode, mas pode não ter nenhuma. E aí eu queria também que você até aproveitasse aqui esse espaço para falar para os papais e mamães que estão nos assistindo, para você dar dicas, porque você mesmo acabou de falar e eu também fico imaginando, não deve ser fácil você receber uma notícia dessas. Acredito que muitos pais, muitas mães devem entrar em desespero, né? Você receber a notícia que seu filho ele está com câncer, isso deve ser desesperador. E também como que eles devem agir com as crianças, porque as crianças elas veem nos pais uma fortaleza. Então, se eles veem que aquela fortaleza está um pouco abalada, eu fico imaginando como será, né, durante todo esse tratamento, que também já não é uma fase muito fácil. A principal dica é observar o filho, observar o seu filho, é ter aquele pediatra, deixar de estar levando o filho só, vamos à urgência hoje, a emergência, a urgência, ele precisa ter alguém que faça acompanhamento dele regular, né? Os pais têm que notar, a criança está caindo muito, está com as manchinhas que não somem, que persistem, hematomas que ficam ali persistindo, não é normal. Por mais que a criança seja ativa, né? É observar. A observação dos pais em relação ao seu filho é que vai fazer o diagnóstico, é que vai levar ao diagnóstico, né? Levar ele ao médico, alguém que tenha entendimento, que vai solicitar os exames necessários, que vai investigar, né? A gente fala hoje no Brasil que o câncer é a primeira causa de morte por doença em crianças de 1 a 19 anos. A primeira causa mesmo é violência, homicídio, enfim. Mas por doença é o câncer, de 1 a 19 anos, é o que mais mata. Então, assim, e hoje no Brasil já se melhorou muito em relação ao diagnóstico, aos tipos de tratamento, como eu falei. Tem grande possibilidade de cura, mas o que vai fazer a diferença é o diagnóstico precoce. E isso daí é a observação. A gente não tem a mamografia para fazer rastreamento, a gente não tem a colonoscopia, o PSA com toque. É observar, é levar o seu filho ao médico regularmente. E qualquer sintoma diferente, procurar atendimento. Certo, muito bem, muito obrigada, Andréa. Andréa, seus contatos e redes sociais, para caso o pessoal que esteja nos assistindo tenha ficado com mais alguma dúvida e queira entrar em contato com você. Trabalho na Med Rádios e meu contato, eu tenho um Instagram, é doutora Andréa, _ Oliveira. Isso, eu já estou passando aqui na tela. Josi colocou, muito obrigada mais uma vez, tá? É sempre muito bom ter você aqui com a gente, tá certo? E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí, eu tô voltando já já com música, viu? Próximo bloco vai ter muita animação aqui no nosso estúdio. Fernanda Guimarães tá chegando com tudo, não sai daí que eu volto já já. Muito bom. Com a sua contribuição, mudamos Maceió para melhor. Mas o trabalho precisa continuar. Aproveite os descontos e pague seu IPTU na cota única até 29 de março. Ou, se preferir, parcele em 10 vezes. Retire seu boleto em maceió.al.gov.br. Pagou, fez, pagou, faz, pagou, vai fazer mais. Vai fazer mais, com fé em Deus. Prefeitura de Maceió. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Sua
carreira vencedora começa aqui, na Uninassal. Aqui você tem matrícula a partir de R$ 99,00, mais desconto de 50% no primeiro semestre, além de crédito estudantil de até 50%, sem a necessidade de fiador. Utilize sua nota do Enem. Acesse uninassal.edu.br ou ligue 4020-9734 e veja as formas de ingresso na instituição de ensino que mais cresce no Nordeste. Venha para o time da Uninassal e tenha uma formação de qualidade. Uninassal, formando vencedores. Daí a sua liberdade, pode aproveitar. Então vai, segura na mão de outra pessoa. Se der vontade, beija na boca, tira a roupa. Eu não volto atrás, não volto atrás. Vai, não perde o teu tempo, segue o teu caminho. E daqui pra frente, estou indo sozinho nessa relação. Tá todo mundo ligado. A vida app é brincar na chuva, mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida app é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida app é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida app é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida app, faça a App Vida. A App Vida faz bem para você. Já que você vai morar ao lado de uma área verde, diga oi para seus futuros vizinhos. Residencial Comendador Gutenberg Breda. Exclusividade por dentro e muito verde por fora. Apenas 36 apartamentos com até 3 suítes, sendo uma master. Área de lazer completa em frente a uma área verde preservada. Na parte mais nobre da gruta, perto de tudo e de todos. Construção Telezil, vendas Imóvel. Já estamos de volta aqui com o programa Bem Assim e eu já estou ao lado dela, maravilhosa, lindíssima, Fê Guimarães. Muito bom dia. Seja muito bem-vinda, viu? Honra muito nossa obrigada. de ter você aqui. Quase um ano de Bem Assim e a gente não ter se visto por aqui. Pois é, ainda não, né? Não, eu tô achando maravilhoso o convite, eu agradeço estar aqui. Finalmente a gente conseguiu. É, que bom. Então, tô super feliz. Obrigada pelo convite. Então vamos começar com música e aí depois a gente engata um bate-papo bem legal? Vamos lá? Fazer uma música que está presente no meu disco, então, no meu primeiro disco, Sobre o Mar. Se não quer entender, tudo bem. Faz de conta que o dom não cabe a você, não. Se quer me deixar, sabe lá quem vai te convencer que o melhor é encarar a dor, sem medo do amor, deixar sucumbir. Sabe, eu vou conter teu frio e os olhos nublados, embebidos num vazio, e eu peço, perca a hora. Desvendar até onde a lua puder chegar e minguar no teu peito. Sobre o mar estão guardados os teus segredos e no olhar só eu posso dizer teu tom. Que voz, você me deixa sem palavras, maravilhosa demais. Eu admiro muito o trabalho da Fê, então não tem nem como esconder. Amor, fico feliz. Quantos anos de carreira já, Fê? Olha, é difícil até dizer isso, viu? Porque assim, eu tenho 36 anos hoje. E assim, canto desde os 14. Então, se eu for considerar o tempo de estrada, são 22 anos tocando. Só que eu começo a considerar um pouco mais a minha carreira, mais que a partir do meu primeiro disco, porque é o primeiro registro que eu tenho de tudo que eu andei produzindo. Na verdade, esse Verbo Livre é um disco que ele mistura vários estilos. Já diz o nome, Verbo Livre. Então, eu considero meio que a partir dali o meu primeiro registro, né? Então isso faz o quê? Vai fazer 8 anos desse primeiro disco, já tem um tempão que eu não gravo. E se Deus quiser, esse ano eu vou gravar, inclusive, 2 trabalhos. Ai, que massa. E aí, por falar no disco, eu até coloquei aqui, né, que em 2010 você morou lá no Rio de Janeiro, você passou uma temporada lá pelo Rio, e aí você lançou o seu primeiro CD pela Sala de Som. Sala de Som Music, Isso. Records. Que é o selo do músico e produtor André Agra. Como é que foi essa experiência? Foi única. Eu recebi esse convite
convite, tipo, em 2007, se eu não me engano, para ir gravar no Rio, pela gravadora Sala de Som Records. Gravei esse disco nesse meio tempo. Eu me mudei para o Rio por volta de 2008. Entre 2008 e 2010, gravei esse disco com músicos incríveis que eu conheci lá no Rio, que ele me apresentou, o Deco. Então, foi uma experiência única de troca, de intercâmbio, de aprender um pouquinho de como se grava, porque a gente vai aprendendo no decorrer da vida, da experiência artística. Então, aprender um pouquinho o que é o estúdio, que é outra coisa totalmente diferente de show. Sim. Então, isso daí para mim foi uma coisa enriquecedora. Mas acabei voltando em 2012, mais ou menos, para Maceió. E estou aí em Maceió fazendo shows e projetos acontecendo por aí. Muito bom. Vamos voltar então um pouquinho. Explica pra gente como foi que começou essa sua relação com a música. Você sempre gostou, assim, desde pequenininha? Sempre. Eu tinha um violão em casa, porque meu pai, ele é médico, mas ele sempre tocou violão. Então, vendo ele tocar e aproveitando essa oportunidade de ter um instrumento em casa, eu comecei meus primeiros acordes, sozinha mesmo, sem nem muito auxílio dele, assim. Pegar o violão e comecei a tocar. E daí eu comecei a desenvolver, eu percebi que eu tinha afinação, eu percebi que eu gostava que eu conseguia pegar as notas, as músicas de ouvido. Daí começou tudo, colégio também. Sim. Na escola, primeira banda de música, todos os eventos de arte que tinha na escola, eu estava sempre envolvida. Então, quando fiz 15 anos, minha primeira banda foi uma banda chamada Companhia do Forró. Rui Câmara, Tony Câmara, uma galera... Alberto também, sanfoneiro, uma galera, grandes músicos, toquei com ele, mas eu não me identificava tanto com aquele estilo, com aquele tipo de forró, que era o forró mais pop, por assim dizer, mais universitário, eu acho que é assim que se diz, não sei. E falei, não, bicho, minha praia é rock and roll, então vou fazer uma banda de rock. E daí começou. Com 16 anos fiz minha primeira banda de rock e não parei mais. E o legal do teu trabalho é que você sai misturando diversos estilos, né? Claro, combina com você, vai de samba, MPB, pop rock, também tem o jazz, né? A gente tenta, né? Porque assim, eu dizer que canto jazz é uma verdadeira ousadia. A gente tenta, porque samba, por exemplo, eu sempre tento enveredar, canto com uma amiga sambista, um amigo sambista e tal, mas é uma responsa danada. Então, eu digo que a gente tenta. E você se sai muito bem, viu? Não, vamos deixar a modéstia de lado, você é maravilhosa. Obrigada, que é isso. Vamos fazer então o seguinte, canta mais uma pra gente? Eu vou cantar uma música que, na verdade, ela nem tem a ver com rock, tem a ver com essa mistura mesmo. Eu gosto também de shot e tudo. Um shot meio lamento que eu fiz há pouco tempo. Pense em coisas bonitas, esqueça um pouco essa dor. Levante forte pra vida, que a força é dom de vencedor. Em mim sempre terás amor maior pra lhe acudir. Serei forte como um cais, só pra poder te ver sorrir. Nega, se tu soubesse como dói lhe ver chorar, te proteger do mal do mundo é a vontade que me dá. Já nega, o teu sorriso é como chuva no sertão, verde de vida que há em mim e alivia o meu coração. E você já teve a honra, né, o prazer de abrir shows para grandes artistas, não foi? Nesse seu tempo de carreira, inclusive até Maria Rita, né, foi um dos nomes. Pois é, nesse tempão aí, desses 22 anos tocando, foi muita coisa já. Paralamas, Cidade Negra, Quilha Brilha, Maria Rita. Já tive a oportunidade única de cantar também, dividir o palco com o Djavan. Também explorei palcos pelo Brasil inteiro. Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Salvador, enfim, quase o Brasil todo. Já dei minhas palhinhas pela Europa também, já cantei por aí. Então a gente vai sempre buscando palcos novos, né? Públicos novos, pessoas que queiram ouvir aquilo que você tem para cantar, ouvir
o seu trabalho e se identifique com ele. Então, isso daí a gente vai encontrar no mundo inteiro. E a gente também não pode deixar de falar, eu particularmente não posso deixar de falar do seu projeto, que é o Rasgando Couro, né? Rock Maracatu, que eu amo muito particularmente. Como é que foi isso? De onde foi que surgiu essa ideia? Foi tua mesmo? Essa ideia foi minha e da Patrícia Mess. Ela era minha produtora na época e em 2012 que ele surgiu. Então, isso daí começou nessa época. A gente teve essa ideia porque a gente via o maracatu baque alagoano tocar e a gente dizia, poxa, como é que seria juntar isso com o rock and roll? Então, a gente fez esse convite para o pessoal, eles toparam na época. O projeto, ele durou esse ano de 2012, mas quando deu 2016, a Patrícia já não estava mais no projeto, o maracatu baque alagoano em si já não estava mais no projeto, mas eu me juntei a vários batuqueiros que eram desse projeto antes, e batuqueiros de outros grupos percussivos, e voltamos em 2016. Então, foi um sucesso, e de lá para cá, o pessoal só faz isso, só faz pedir para a gente tocar, só faz pedir para a gente se apresentar. A gente fez agora o Maceió Verão, com cobertura, inclusive, de vocês até, e foi uma experiência única, show de bola, emocionante, arrepiante, de música. Essa mistura, eu acho que ainda vai dar muito o que falar. Eu tenho certeza. Inclusive, a gente até separou alguns trechinhos dessa sua apresentação. Para você relembrar, para a galera de casa que não acompanhou a nossa transmissão, também ver. Para quem quiser rever, eu mesmo vou rever agora. E a gente vai comentando um pouquinho de como é que foi esse projeto. Sem dúvida. Vamos lá, bota aí primeiro vídeo. I want to break free. Eu tô assim, porque ainda não tinha visto o vídeo dessa música. Eu tô vendo agora. Então veja, pode ver. Aquela, né? Avaliando tudo, não, vou não. Muito massa, essa galera é incrível. Esses se tornaram todos meus amigos, assim. Esses batuqueiros? Os batuqueiros todos. A gente batucou bastante terça-feira de carnaval juntos, fez churrasco, loucura. É uma galera incrível esse pessoal. E se recebeu o convite de apresentar esse projeto no Maceió Verão, que a gente sabe que é uma festa também voltada para os turistas, né? Deve ser muito massa essa sensação de estar ali apresentando o teu trabalho para o povo da tua terra e também para o povo de fora, né? Foi incrível isso. E o pessoal de Recife inspirou com a gente, assim. A produção do evento é de Recife. Então, eles adoraram. Estamos em contato, inclusive, para tentar fazer uma parceria com Pernambuco, ver se a gente consegue levar esse projeto para lá. É muita gente, né? Então, é um pouco difícil de gerir isso nesse sentido, mas vamos que vamos. Que massa! Bacana. E você também toca, né? Eu fiz parte do Maracatu Baque Alagoano em 2012, então, assim, aprendi a tocar esses instrumentos. Tava olhando aqui, gente, avaliando, viu? Porque eu não tinha visto o vídeo ainda, então tava meio observando se eu errei alguma coisa. Mas aprendi a tocar alfaia, tento tocar chequerê, as meninas tiram uma onda da minha cara, porque eu não tenho muito molejo, mas tento tocar chequerê. E é isso, eu acho que esse projeto tem ainda muita coisa para falar para as pessoas. Tem muita música autoral para acontecer, tem música autoral no trabalho, então eu acho que tem muita gente para conhecer. Tem mais trechos, vamos lá, vamos ver. Vamos lá, vamos ver mais. Essa música, inclusive, Rock Batucada, ela é minha e da Thalita Quirino. Te convidei pro meu congado, te emprestei meu agogô, o meu canto libertado, aprendeu a subir lá dentro. Pois é isso que a gente tenta, né? Utilizar a célula genuína do maracatu com a pegada do rock and roll, que é diferente do mangue beat. Às vezes as pessoas confundem. Né? O mangue beat é um estilo próprio. Eles criaram um estilo que não é nem maracatu e nem rock and roll propriamente dito. É o mangue beat, é um movimento incrível, inclusive.
Incrível. Que foi nesse mesmo dia, inclusive, na São Zumbi, né? Foi no mesmo dia que você se apresentou? Foi no mesmo dia. Foi a última noite, galera né? incrível também. Foi na mesma noite. Foi a gente, Vibrações, Cidade Negra e Nação Zumbi. Você fez essa música para esse projeto? Essa música eu fiz para esse projeto. Essa música, inclusive, fala um pouco da história do maracatu, de como o maracatu surgiu e tal. Então, e também dessa mistura, dessa entrada do rock and roll no maracatu, dessa ousadia da gente meter rock and roll no meio de uma cultura, de um folguedo, por assim dizer, respeitadíssimo e maravilhoso, que é o maracatu. Então a gente tem um respeito muito grande com isso, né? Tentar entrar nesse universo. Mas manter aquela essência. Mas manter a essência. A gente não pode tirar essa essência do maracatu nunca. E é o que a gente vai tentando fazer, né? E dar essa assinatura da gente nessa história. Muito massa. E você está falando que você também gravou, né? Essa apresentação, a gente estava conversando aqui nos bastidores. Foi. E aí, como é que foi também essa experiência? Tem projetos aí para agora, para 2018? Tem, a gente tem projetos com o Rock Maracatu para fazer alguns shows, agora em 2018. Como eu comentei aqui, enquanto estava passando as imagens, é um projeto que ele são muitas pessoas. A estrutura para a gente poder fazer tem que ser uma estrutura grande, boa. Então, não é, por exemplo, todo fim de semana que a gente pode estar se apresentando. Não por enquanto, né? Quem sabe? Então, a gente pretende fazer algumas apresentações durante o ano. Vamos deixar o público avisado nisso. A experiência de gravar, aproveitar essa estrutura do Maceió Verão e dividir com vocês a gravação, que a gente gravou esse show inteiro, foi ótimo, porque isso está possibilitando a gente de mostrar, de colocar nas redes sociais, de divulgar isso. Esse projeto é incrível, que merece muita divulgação. Pois é, a gente gosta demais de estar participando do projeto. Todos nós amamos fazer esse projeto. Então foi maravilhoso, porque a gente está podendo mostrar para as pessoas uma estrutura legal, bacana e divulgar para todo mundo, né? Então, tem mais um trechinho, vou assistir. Vamos lá. Acho que foi o último que a gente conseguiu separar. Eu tô vendo aqui. Não pude ver, né? Misturada, sai do chão! Gente com a camisa do Rock Maracatu ali embaixo. Trouxemos Raul Seixas também. Como é que a gente não ia trazer? Exatamente, era isso que eu ia falar, né? São grandes ícones, são músicas que são clássicos, que marcaram a vida de todo mundo, né? Exatamente. Desde dos internacionais até os grandes artistas nacionais, né? Exatamente. E aí a gente está fazendo, inclusive, uma batida afro, né, também, mas é um ijexá. Não é um maracatu, mas tudo isso se relaciona de uma maneira muito, como é que eu posso dizer? Muito próxima, né? São todos os estilos que vêm do afro. Então, assim, a gente traz ijexá, coisas dos nossos foguetes também baianas e tal. Então, aí já é Smells Like Teen Spirit, do Nirvana, com uma marcação do... Deixa eu ver se é marcação ou uma acho que é marcação. Marcação do maracatu, que é um tipo, né? E o que fica incrível é que, tipo assim, esse projeto, ele contagia. Contagia, eu já vi apresentações suas e tal, com o pessoal. E assim, ele contagia de uma forma que não tem essa pessoa, eu chego a ficar arrepiada. Mas é arrepiante, é bem arrepiante. Esses tambores, esses alfaias, são uma coisa assim que tem muita força, né? Aí você mistura isso junto com a batida do rock and roll, a distorção da guitarra, o negócio parece que amplifica de uma forma que atinge todo mundo, né? Não pode deixar de falar, dos sons. Eu vou te dizer uma coisa, viu? A gente tem que fazer um aquecimento vocal bacana, porque o punch, como a gente diz, a pressão é muito grande na garganta. Eu tava com o in-ear, né, que é o monitor de ouvido, 4 monitores na frente, para poder conseguir ouvir tudo com uma precisão melhor, assim. E não gritar demais, mas não tem jeito não. Nesse projeto eu grito pra caramba, aí a gente vai se adaptando, né? Fê, e a agenda de shows? Que bate-papo massa, né? Se eu pudesse, eu ficava aqui o tempo todo, porque o nosso tempo já tá quase acabando. Agenda de shows agora para 2018, o que é que você tem aí para mostrar pro pessoal? Tem muita coisa para rolar, tem projetos que vão acontecer em 2018 específicos,
eu tenho um projeto para São João que eu vou fazer e tenho o meu segundo disco autoral também, que vai ser para o segundo semestre. Essas coisas já estão em pré-produção, graças a Deus, porque faz muito tempo que eu não gravo, então eu tô louca com esse ato. Você deve estar super empolgada, Eu né? tô ansiosíssima, inclusive, para que isso aconteça logo. Esse fim de semana, eu tô indo daqui a pouco, inclusive, tocar no Gunga, né? Já eu vou tocar no Gunga, mas esse fim de semana eu tenho Lopana, tenho Hibiscos também. Eu tô passando aí na tela, na tela, aqui embaixo, então tá tudo certo, tudo ok. Pronto. Redes sociais, contatos, pessoal que quiser conhecer mais do seu trabalho, como é que eles podem fazer? Pronto, então, meu Instagram e meu Facebook é Fê Guimarães AL de Alagoas, tá? Fê Guimarães AL. E o meu contato, pode entrar em contato comigo também diretamente, 9999-3935, bem facinho. 9999-3935. Isso, e ainda tem o site, né, também. Tem isso, o site, tá passando aí, ó. Isso, fernandaguimarães.com.br. Muito bem. Fê, vou fazer o seguinte, escolhe então aí uma música pra gente encerrar hoje Certo. aqui o programa. Enquanto isso, eu vou aqui falando, pessoal, passar um recadinho e mandar uns beijos que eu prometi que eu vou mandar pra uma galera. Favor, tá certo? Olha só, rapidinho, vamos lá, eu e você. Amanhã estamos de volta, viu? Tem mais programa bem assim, ao vivo aqui na telinha da TV Mar, 10h30 da manhã. E amanhã nós vamos ter Agenda Cultural com Breno Leal. Vai ter o quadro de culinária com a nossa chefe Fernanda Esquiavo. E também nós vamos falar sobre ansiedade infantil. Mamães e papais que nos assistem, fiquem atentos que amanhã tem assunto para vocês também, tá? E aí eu passei o carnaval, gente, lá em Olinda com uma super galera. E essa galera pediu, a gente lá conversando, né, compartilhando, enfim, das nossas vidas pessoais, que também acontece muito isso, né, Fê? E aí o pessoal descobriu, ela é apresentadora, né? Quero beijos. Ok, também, gente, vou mandar vários beijos aqui. E aí tem uma galera, inclusive, que não está assistindo a gente aqui de Maceió. Tem gente de Natal, da Paraíba, que está assistindo a gente, Fê. Vamos lá, começar aqui. É uma lista, não tem como falar. Instagram todo mundo, mas vamos lá, vai ser listas, tá? Vamos lá. João Urbano, lá de Natal, Emerson Alves, aqui de Maceió, Patrick Barbalho, também daqui de Maceió, Fábio Barros, lá de São Paulo. Você vê, pensa na galera. Felipe Amâncio, daqui de Maceió, Arthur Souza, lá de Natal, Pedro Lins, lá de Maceió, Otto Machado, aqui de Maceió, lá de Maceió não, aqui de Maceió, Jadson Ramos, Maceió, Soyara Lopes, Arapiraca, Samir Martins, lá em Campina Grande, José Otávio, aqui de Maceió também, Matheus Menezes, aqui de Maceió e Edson Rocha, de Maceió. Galera, foi um prazer enorme dividir esses 4 dias de carnaval com vocês, tá? Eu espero muito que em 2019 possamos estar juntos, aprontando, sendo muito felizes. Grande beijo, obrigada por tudo, por todo carinho. Fê, manda um beijo também para todo mundo. Eu mando um beijo para esse pessoal de Natal, de São Paulo, para essa galera toda que ela mandou beijo. Eu também estou mandando beijo aqui. Não me pediram, mas eu estou. Muito bem. E eu agradeço o convite, gente, de estar aqui. Mando um beijo para toda essa equipe da TV Mar, que é sempre extremamente carinhosa, tanto comigo como com todos os artistas, de coração. Beijo pro pessoal do Rock Maracatu, também, pro pessoal do A3, pro pessoal de todos os meus projetos que eu venho fazendo. Beijo pra vocês. Beijo pra pai, pra mãe, pra todo mundo. Pra todo mundo. E quer acompanhar mais de Fê Guimarães, é só acompanhar ela nas redes sociais, que você vai poder sempre estar ligadinho aí com tudo. Fê, muito obrigada. Obrigada a você, pela sua presença, é maravilhosa, viu? Me chamem sempre, por favor. Oxe, pode deixar. não diga um negócio desse, não, que a gente abusa, viu? Tá bom, meu. Então vamos lá, vamos encerrar, gente. Amanhã tem mais programa bem assim, 10h30 da manhã. Agora a gente encerra com ela, Fê Guimarães. Meu santo é forte, faz chover. A noite não pode esperar. Meu samba não existe por você. E aquela saudade já não há. Meu verbo é livre, meu corpo é da areia. O amor que tenho não é você quem semeia. Seu sexo frágil já não me contamina. O teu retrato já rasguei. Tô pra cima, tô na frente.